Eu quero falar nessa, eu já ia falar nessa conferência. Ficando profético. Mas, amém. Então, eu penso que nós precisamos nos analisar a cada dia, parar para refletir e a respeito da multiplicação. E quando eu falo multiplicação, eu não estou falando de questões numéricas. E todas as vezes que nós falamos de multiplicação, o que remete ou que dá a entender é que estamos falando simplesmente de crescimento numérico da igreja. Ora, é óbvio que o crescimento numérico é importante. É óbvio que o Senhor Jesus não morreu apenas para salvar um ou dois. Ele morreu para salvar a todos. Então, nós como igreja precisamos ter o alvo também de que todos sejam salvos. Todos aqueles do nosso convívio, ao nosso redor, precisamos ter esse alvo. Precisamos ter essa santa aspiração. Precisamos ter esse alvo queimando no nosso coração, porque o alvo não é somente ganhar uma ou duas pessoas, mas é ganharmos a cidade para o Senhor. Agora, se nós falarmos só de ganhar a cidade, e a verdade é que existem algumas coisas que eu quero compartilhar aqui com os irmãos nesses dias, mas falarmos de ganhar a cidade, sendo que ainda talvez não tivemos revelação suficiente da importância disso, vai fazer com que apenas nós sejamos pessoas fora de sintonia, buscando coisas irreais, que não têm grande significado, e vai resultar que no final de um semestre de trabalho não teremos êxito nenhum. Olharemos para trás, as nossas células estarão do mesmo jeito, vamos olhar para trás e vamos ver com que as coisas não mudaram, como efetivamente gostaríamos que tivesse mudado. Então, sabe, irmãos, eu não sei qual tem sido a sua percepção a respeito da obra de Deus, mas eu quero falar algumas coisas com os irmãos hoje. Eu ia ministrar sobre algo agora, mas não vou ministrar isso agora. Eu vou ministrar primeiro, e para alguns irmãos talvez eu seja repetitivo, mas eu não vou temer ser repetitivo nessa manhã, porque eu acho que isso é uma questão importante, principalmente para nós que somos líderes, para nós que fazemos parte dessa edificação. Se nós não discernirmos isso, quem dirá aqueles que estão abaixo de nós? Quem dirá aqueles que estão sendo conduzidos por nós nessa obra? Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz no livro, deu um branco agora, no livro de Efésios, se eu não me engano, isso, Efésios, que Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus estabelece os líderes, e você está aqui nessa manhã com um alvo. Deus te estabeleceu para que você possa edificar a igreja, mas se a sua visão a respeito da igreja for uma visão distorcida, jamais conseguiremos edificar uma obra relevante. Líderes são colunas da obra de Deus, e se esses líderes que fazem parte dessa obra não têm o entendimento correto do que são, do que eles representam, de quem é o Senhor para eles e de quem é eles para o Senhor, a obra que fizermos, essa obra é uma obra frágil, que não vai ter longevidade, é uma obra frágil que não vai ter longo alcance. Olha para o teu irmão e fala assim: ei, irmão, nós precisamos ter uma obra de longo alcance. Olha para ele e pergunta para ele: você se dispõe a fazer isso comigo nesses dias? E algo que tem preocupado o meu coração, irmãos,
são as coisas boas. Eu confesso aos irmãos, esses dias eu estava conversando com alguns irmãos, e o Senhor falou claramente ao meu coração a respeito disso que eu quero compartilhar com os irmãos. Alguns irmãos já ouviram, então você vai ter o trabalho de ouvir novamente. Aqueles que não ouviram, eu creio que você vai ser acrescentado nessa manhã. E você que já ouviu, se você abrir o teu coração, o Senhor pode renovar essa palavra no teu coração. Então eu não vou temer aqui ser repetitivo, porque você sabe, segundo o pastor Edilio, da igreja lá na Indonésia, ele diz que ele prega, a igreja dele tem quase 30 mil pessoas, ou é 70 mil, não lembro agora, um dos dois, é muita coisa. Ele diz que ele prega pelo menos 6 vezes o mesmo sermão, até que aquilo ali se torne vivo na cabeça de cada membro. Então eu só prego 2 às vezes. Então acho que eu estou sendo até fora do padrão aqui. Mas eu queria compartilhar com isso, porque eu penso que isso primeiro precisa estar vivo no teu coração. E não tem como nós falarmos de multiplicação se você, como líder, estiver fascinado pelas coisas boas. Não tem como nós alcançarmos o crescimento e a multiplicação se os seus olhos não estiverem na obra de Deus, se o seu foco e se o seu fascínio for por coisas naturais. Então eu e os pastores, enfim, os discipuladores, vamos estar indo para uma direção e você vai estar puxando para outra, e consequentemente o que vai ganhar vai ser você, essa é a verdade, porque você está lá com 15 pessoas diretamente. Se você não tiver a sua visão correta, o natural é que a igreja não vai avançar como deveria. Por quê? Porque você é coluna. Agora, será que cada coluna desse prédio aqui poderia se dar o privilégio de fazer: quer saber, rapaz, eu não estou mais motivado aqui não para segurar esse prédio, estou meio desmotivado, estou meio cansado, então eu vou cuidar de outras coisas, estou cansado de ser coluna, eu cansei, estou meio abatido, então não dá mais para eu ser coluna. Se saísse todas as colunas desse prédio, o que você acha que acontecia conosco? Morreu, bateu as botas. Por quê? Porque você não mexe em coluna, e coluna precisa estar devidamente equipada. Esses dias eu estava vendo aí, de vez em quando eu entro na internet para ficar caçando coisa, e eu estava revendo algumas reportagens de prédios que desabaram. Qual foi o motivo da maioria desses prédios? É que o material usado nas edificações não tinham às vezes a qualidade correta ou a quantidade correta. E no final das contas, com o passar do tempo, as trepidações que ia causando por caminhões que passavam, a estrutura desse prédio, ela ia ficando abalada, e a consequência é que anos depois vinha abaixo. Isso é um desastre. Então tem pessoas que são lembradas por desastres, tem outras que são lembradas porque têm sido usadas por Deus para marcar a vida de pessoas. Então, algum tempo atrás, eu não conhecia não, mas algum tempo atrás eu estava com o pastor Washington. Ele estava compartilhando comigo, falando: Renato, eu tenho um pouco mais de tempo, você não tem noção do tanto de homem de Deus assim, bom, usado por Deus que tinha, que se perdeu no meio do caminho, que perdeu o rumo. Irmão, eu quero dizer para você, eu e você, nós não podemos perder o rumo. Existem coisas sérias demais envolvidas nessa edificação que estamos fazendo. Existem coisas maiores do que nós, às vezes, até enxergamos. Às vezes você pensa que uma atitude sua, ela vai ter consequência apenas na sua vida. Talvez você olhe: não, se eu desistir, vai ser apenas eu. Mas se você desistir, não é apenas você.
são outras pessoas que um dia enxergaram em você a referência do Senhor, e hoje, por conta de um capricho seu, você vai parar. Por conta de você não querer matar o seu ego, a sua carne, você vai retroceder. E a palavra do Senhor diz que se nós retrocedermos, o Senhor não tem prazer em nós. Será que você pode olhar para o seu irmão e falar: irmão, nós não somos dos que retrocedem. Aleluia. Esses dias, conversando com alguns irmãos, eu percebi algumas coisas. Eu percebi que essas coisas boas, e coisas boas que eu falo não são coisas pecaminosas. Que veja bem, o avanço da obra de Deus, ou o avanço da nossa vida, não está diretamente ligado com coisas pecaminosas ou não, porque eu penso, e imagino que essa seja a realidade aqui. Eu penso que quando falamos de líderes, líder não está lidando mais com o pecado como: ah, pastor, me prostituí hoje, né, eu roubei, né, eu trafiquei. Eu imagino que não. Tem algum assim aqui? Vem aqui que a gente já vai expulsar o demônio. Tem não? Olha para o teu irmão, fala assim: irmão, o capiroto está aí ou não? Rapaz, você está livre do capiroto? Então, glória a Deus. Fico feliz por isso, é um bom sinal. Então veja bem, e eu estava pensando esses dias, irmãos, mês de dezembro, eu ministrei 5 semanas praticamente, porque eu comecei bem no começo de dezembro, falando sobre finanças, eu ministrando todo domingo, e irmãos respondendo, se posicionando, muitos que não dizimavam começaram a dizimar, outros que não tinham clareza a respeito do princípio, na vida financeira, começaram a ter, e o Senhor falou algo ao meu coração. E depois eu parei para pensar nisso, fui refletir a respeito de algumas coisas naturais. Então o Senhor falou claramente para mim que nós vamos prosperar. E quando eu digo prosperar, é prosperar financeiramente mesmo. Você vai ter recursos na sua mão. O Senhor vai te dar recursos, o Senhor vai colocar dinheiro na sua mão. Isso vai acontecer com a nossa igreja. E isso eu sinto no aspecto espiritual, mas também é fato nós olharmos isso. Estava vendo um estudo esses dias, e o Brasil, pelos próximos 15, 20 anos, se ele não fizer nada, só ficar com o índice de crescimento que tem hoje, de 4% ao ano, vai ser, daqui a 15, 20 anos, a maior potência do mundo. Ou seja, nós vamos estar no padrão de Europa, Estados Unidos. Talvez isso hoje para nós, estamos aqui no zóio da periferia, né, comendo o pão que o prefeito amassou. Então não seja algo tão palpável, mas eu quero dizer para você, isso é fato. As coisas vão acontecer. E aí é onde entra a minha preocupação. É aí onde, de fato, eu me preocupo mais ainda. Por quê? Porque a tendência é que você passe a ter na sua vida conforto. A tendência é que as coisas da sua vida comecem a melhorar. A tendência é que você antes andava de ônibus, agora você tem um carro. Então, você vai estar mais confortável. A tendência é que antes você vivia na pindaíba para poder viajar, agora você vai ter dinheiro para tirar férias. Agora eu te pergunto, que pecado tem nisso? Tem algum? Nenhum. Não há pecado nisso. Não há de maneira nenhuma nenhum tipo de pecado nisso. Mas, se eu e você, como líderes da casa de Deus, não tivermos olhos abertos, uma percepção, um entendimento, e não formarmos no nosso coração a base correta para o que temos que fazer, com certeza, eu e você vamos desviar o foco. E a obra que temos edificado, e o propósito de Deus para as nossas vidas,
vai se perder. E a consequência é que nós não construiremos nada para a eternidade. Querido, eu e você, nós somos tentados diariamente, constantemente, a estar com os olhos no presente e não enxergar a eternidade. Todos os dias. O que o mundo tenta fazer comigo e com você é tirar os nossos olhos da eternidade, é fechar os meus e os seus olhos, que existe uma eternidade, que eu e você, antes de qualquer outra coisa, estamos construindo essa eternidade, estamos edificando essa eternidade, e o que construirmos aqui é o que vamos desfrutar lá. E eu quero perguntar para você como líder, se acontecer um incidente, você sair, bater o coco ali, morrer, como é que está a sua eternidade? Você vai reinar, ou o negócio acabou para você? As coisas vão acontecer, ou acabou, não tem mais nada o que fazer? Olha para o seu irmão, e aí, irmão, você morreu hoje? Então, sabe, irmãos, não pense você que o que vai impedir você de desfrutar das coisas de Deus são pecados grosseiros, como prostituição, roubo, pornografia, porque eu imagino que isso aí, com o passar do tempo, todos nós vamos romper. E sabe por que vamos romper? Porque todas essas coisas, até para o mundo é ruim. Então nós costumamos prezar muito pela aparência. Então qualquer coisa, na maioria das vezes, você vai perceber na sua vida, que nós tendemos a tratar mais rápido aquilo que os outros veem, mas aquilo que os outros não veem, nós vamos deixando passar. Fala, não, eu resolvo isso quando der. Então você vai perceber que a tendência é que nós deixemos para resolver essas coisas bobas lá para frente. Mas só que eu quero dizer para você, não há nada que passa desapercebido aos olhos do Senhor. E o Senhor vai exigir de mim, de você, como líder, que nós cresçamos em tudo. Não é uma parte, não é metade. O alvo do Senhor é que nós cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, que é Cristo. Olha para o seu irmão, fala assim, irmão, olha para ele, diga, irmão, tudo que está acontecendo na sua vida tem um propósito. Fala para ele, é formar Cristo em você. Então veja bem, o grande cuidado que temos que ter, não são mais com coisas grosseiras, mas são com mínimos detalhes, que às vezes passam desapercebidos, mas que para Deus, torna-nos reprovados. Por quê? Porque é mistura, e Deus não aceita mistura. Aí você fala, não pastor, mas existem coisas dessas que são boas, mas é esse o grande perigo são coisas boas. Uma vez que vamos amadurecer no Senhor, o perigo são as coisas boas. Fala para o seu irmão, e aí irmão, você faz muitas coisas boas? Então a primeira coisa que precisamos entender é que o zelo pelas coisas boas põe de lado o zelo pelas coisas de Deus. Eu procuro ensinar isso aqui na igreja, e para todos os irmãos. Eu procuro ensinar que é importante, final do ano, Natal, a gente procurar passar com a família, porque é uma oportunidade de evangelizarmos, de ganharmos os parentes. E que o ano novo, precisamos nos esforçar para estarmos juntos. E esse ano, efetivamente, muitos líderes aqui na igreja decidiram
passar a virada do ano em outros lugares. E eu vou dizer para você, eu creio, eu não sei porque eu não estava, mas eu creio que nenhum desses líderes estavam pecando, não. Estavam lá fazendo coisa errada. Creio que a maioria ali estava apenas tendo um momento de diversão. Mas só que eu também penso que o que passou desapercebido é que uma vez que eu e você como líder decide dedicar o primeiro ano o primeiro dia do ano que vai se iniciar a mim próprio, é isso que eu estou ensinando para os meus membros. E vai chegar um momento em que você na sua célula vai desafiar a sua célula a qualquer outra coisa, e talvez muitos irmãos olhem para você e falem assim: rapaz, aqui hoje eu tenho algumas coisas boas para fazer, eu não posso estar com você nisso. E aí você não vai poder olhar para essa pessoa e falar assim: meu irmão, o que é isso? Olha o reino, olha a obra de Deus. Esse é um fator. Outro fator que eu penso é o que um cristão vai fazer em um local, por exemplo, em uma virada de ano, na praia. Eu fico imaginando algumas possibilidades. Por exemplo, pular 8 ondas. Pastor, não é 7. Não é 7, é 8, porque ele é bíblico. Ele é líder. Então ele vai passar 8, por quê? Porque 8 é um novo começo. Pastor, 8 é um novo começo. Não pulei 7, pulei 8. Eu fico imaginando o que um cristão vai fazer lá. Um monte de ímpio, soltando oferendas para Iemanjá, soltando lá, fazendo suas macumba. E ele lá: e aí, tudo bem? Tudo. Quer soltar um barquinho também? Tem um aí? Ainda tem resposta bíblica: pastor, eu me fiz de macumbeiro para com os macumbeiros, para ganhar os macumbeiros. Ora, é óbvio que eu estou exagerando aqui, mas que talvez seja verdade, seja. Pastor, está sendo radical demais. Não, irmão, não existe pecado em você ir para a praia. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, o meu alvo é que todo ano você tire férias. Faça isso, se programe, junte um dinheiro. Se tem um irmão na igreja que talvez tenha uma casa, negocie com ele. Se ele não puder, de repente te presentear, mas que ele faça um preço mais em conta a você. Faça isso e programe. Mas não troque as coisas boas ao invés das coisas de Deus, porque o zelo pelas coisas boas vai colocar de lado o zelo pelas coisas de Deus. Sempre que você priorizar coisas boas, mais cedo ou mais tarde, estas vão confrontar com as coisas de Deus, porque o Senhor não aceita seu segundo lugar. Ou Ele é o primeiro, ou então não tem lugar para Ele. Então, sabe, querido, tome cuidado com o zelo pelas coisas boas. Tome cuidado, porque o zelo pelas coisas boas pode, de fato, impedir você de desfrutar daquilo que você poderia desfrutar no Senhor. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, você tem zelado muito pelas coisas boas. Então veja bem, a palavra do Senhor diz no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 33: mas buscai em primeiro lugar as coisas boas. É isso? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino. Irmão, quando você decide dedicar qualquer outra coisa a você primeiro, você vai estar colocando em xeque o reino. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, você tem colocado em xeque o reino de Deus?
E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 3, verso 2, ele diz: presta atenção em uma coisa, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, pois morreste, a vossa vida está oculta em Deus. Ou seja, querido, uma vez que você conheceu ao Senhor, não tenha outra aspiração, mas pense nas coisas do alto, medite nas coisas do alto, porque a sua vida está oculta, está escondida em Deus, e é lá que deve estar o seu coração. Ou seja, é lá que deve estar oculto a sua vida. Ou seja, a minha vida, ela não está separada para outras coisas, mas a minha vida está escondida nas coisas de Deus. Então o lugar onde eu me escondo dos problemas não é indo para a praia, não é buscando soluções em outras coisas, mas o lugar onde eu me refugio, o lugar onde eu me escondo, o lugar onde eu me oculto é na presença do Senhor. Agora então, para que serve essas outras coisas? Para que serve essas coisas boas? São momentos de refrigério. Agora, se o que traz refrigério a você, querido, é uma praia e não é a presença de Deus, existe algo muito errado no seu cristianismo. Existe algo muito errado no seu cristianismo, meu irmão. Eu quero dizer para você, se isso acontece, esse é o momento de você parar tudo e falar: Senhor, eu preciso alinhar os meus caminhos agora. Porque eu quero dizer para você, eu tenho plena convicção no meu coração, porque eu conheço a maioria dos irmãos aqui, e porque um dia eu já estive aí onde você está, e ninguém assume uma posição de liderança pensando em parar ou pensando em si. Na maioria das vezes queremos liderar porque queremos ser usados por Deus, porque queremos ser úteis na mão do Senhor. Mas isso jamais vai acontecer se eu e você formos ludibriados por essas coisas boas, que são lícitas, que são importantes. Então não seja enganado por isso. E quando Paulo diz pensar, ele está dizendo: concentre a sua atenção, os seus interesses. Então leve a sua concentração. Então concentre todas as suas energias, todas as suas forças. Sabe, irmão, ontem eu estava aqui, acho que era o quê? Umas 2 horas. Umas 2 horas. Irmão, eu só fui para casa porque minha esposa me ligou que estava passando mal, mas eu estou aqui, isso aqui é meu prazer. Aqui com os irmãos pendurando a caixa, ensaiando, e eu aqui, eu não estava fazendo nada, mas é um prazer estar fazendo, trabalhando na obra do Senhor. Foi o que o salmista diz: Senhor, mais vale um dia em tua presença do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Sabe, irmão, eu não estou aqui cantando a missa para padre, né, que diz. Mas eu só quero trazer à sua memória que no dia em que você decidiu ser uma coluna na casa de Deus, o que estava na sua cabeça não eram os seus interesses, eram os seus interesses pelas coisas do reino de Deus. E talvez isso se perdeu, e eu quero dizer para você, hoje é o tempo de trazer de volta. Talvez desfocou, eu vou dizer para você, nós desfocamos às vezes, mas hoje é o dia de trazer o teu coração de volta. Porque quando você trouxer o seu coração de volta, a consequência é que tudo que intentarmos fazer no Senhor, seremos exitosos. Olha para o teu irmão, fala para o seu irmão: irmão, se você abrir o seu coração, se prepare, porque você vai ser grandemente abençoado. Então deixa eu te perguntar, quantas vezes você já trocou as coisas do Senhor pelas coisas boas? Irmão,
esses dias eu ia me perguntar, pastor, o negócio está complicado. O trabalho tem exigido mais de mim, as coisas têm ficado bem apertadas. Eu não sei o que eu faço. Eu falei para ele, irmão, tem uma solução prática para você. Queima o trabalho. Foi o que Jesus disse. Se teu olho te faz pecar, fica com ele. Não, arranque-o fora. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: fica sem olho, mas não fica longe da minha vontade. Por quê? Porque as demais coisas, elas serão acrescentadas. Crê nisso. Por maior dificuldade que você passe, eu quero dizer para você, às vezes você vai padecer necessidade, sim, mas as coisas vão se alinhar. Creia nisso. As coisas se alinharão. Olha para o seu irmão e fala para ele, irmão, as coisas se alinharão. Então, eu queria aqui ver com os irmãos 3 coisas que o próprio Jesus demonstrou a respeito disso. Na verdade, eu nunca tinha me atentado para essas coisas. Lucas capítulo 17, no verso 26 até o 30, diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, o que Jesus está fazendo aqui, ele está dando um alerta. Ele está falando é o seguinte: nesses dias, ou seja, nos dias da nossa geração, a vinda do Filho do Homem vai ser precedida não por desastres. Mas o que é que vai acontecer? Olha a lista de Jesus. Você está vendo Jesus falando assim, ó, quando o Filho do Homem se manifestar, rapaz, vai ser no dia em que Sodoma está em todo lugar. O que é Sodoma e Gomorra? Os irmãos sabem, uma das práticas, né, que é sodomia, que é abominável na Bíblia, era o que os sodomitas praticavam, que era sexo ilícito. Eu não sei até onde isso é fato, eu confesso que eu não parei para me aprofundar. Então talvez essa informação que eu vou passar não é tão consistente. Mas eu ouvi dizer que as pessoas, quando chegavam em Sodoma, tinham que praticar sodomia com os habitantes da cidade, para serem aceitos lá. Então, irmão, olha só, uma cidade perversa. Mas a Bíblia diz, o que Jesus destaca aqui, não é, você vai ver, quando tiver morte, quando tiver matando todo mundo, que as coisas estiverem morrendo, é que o Filho do Homem vai se manifestar. Ele vai falar assim, não, vai ser como nos dias lá de Ló, vai ser como nos dias de Noé. O que o povo estava fazendo nos dias de Noé? Pecando, fornicando, se masturbando. Não, estava comendo, bebendo, se casando, dando-se em casamento. Agora, que pecado que tem nisso, eu te pergunto? Agora, se não há pecado, por que Jesus condenou essas coisas? Vou dizer para você, porque o foco dessas pessoas estavam tão grande nessas coisas, que eles perderam de vista as coisas maiores. E Ló, quando foi para lá, a direção do Senhor é, sai fora, sai daí. E quando ele saiu, o que aconteceu? Destruiu tudo, não ficou nada. Eu estive lá em Israel e é interessante que nesse lugar, é uma das possíveis localizações ali de Sodoma, o teor de sal e enxofre é enorme. Foi justamente o juízo que caiu sobre essa cidade. Mas o que eles estavam fazendo? Estavam pecando? Não.
Agora estavam fazendo coisas ruins? Não, olha só o que a palavra do Senhor diz a respeito do casamento. 1 Coríntios capítulo 7, verso 28, ele fala assim: case-se. Por conta do pecado, cada homem tem a sua mulher, ou seja, cada um tem o seu parceiro ali, por conta do pecado, para que não haja devassidão, para que ninguém se perca. Então, se case. Hebreus, a palavra do Senhor diz no livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Provérbios 31, a palavra do Senhor diz: examine uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Então veja bem, a própria palavra de Deus incentiva que eu e você trabalhemos em cima dessas coisas, mas esse não pode ser o meu e o seu foco. Nós devemos pensar nas coisas do alto, nós precisamos nos preocupar com as coisas do alto, sabe, irmão? Presta atenção, olhe para mim, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Você já percebeu quanto tempo que nós nos dedicamos, às vezes preocupado com o trabalho, preocupado com contas, com o que temos que fazer, com sair, com lazer, com qualquer outra coisa. E às vezes, para você preparar a sua célula, ou organizar a sua consolidação, é meia hora antes. Quando é que vem a condenação? É quando essas coisas estão acima das coisas do Senhor. São todas lícitas, são todas importantes, mas quando elas se colocam acima das coisas do Senhor, aí vem a condenação. Quero te perguntar, quantas coisas boas você tem colocado acima das coisas do Senhor? Pastor, não, eu estou bem, não tenho colocado nada. Então eu quero te perguntar, quanto tempo você gasta com o Facebook e quanto tempo você para preparando a sua célula? Quanto tempo você gasta na internet com groselha? E quanto tempo você para preparando a sua consolidação? Não, pastor, eu já sei as lições, eu já sei os fundamentos da vida cristã, a nossa nova identidade, a unção da multiplicação, o encher do Espírito Santo. Eu conheço tudo isso aí, eu sei de cor e salteado. Deve ser por isso que muitas coisas não acontecem. Irmãos, você já parou para pensar, e às vezes eu fico observando, eu lembro quando eu liderava a célula, o quanto que é frustrante você investir numa pessoa, estar ali com a pessoa e daqui a pouco ela se perder. Mas eu vou dizer para você a verdade, irmão, é que a maioria dessas pessoas se perdem, porque com o passar do tempo, nós vamos entrando no automático. E nós falamos tanto, que a palavra do Senhor se renova, mas nós não cremos nisso. Por quê? Porque você vai ministrar a lição de consolidação enquanto você for anjo da guarda, e até liderando célula, enquanto você for cristão. Eu vou dizer para você, eu não pretendo deixar de ser cristão, pelo menos até eu morrer. Então é capaz que nesse período muitas coisas se repitam. Agora essas coisas precisam se repetir debaixo de uma unção nova, debaixo de algo novo da parte do Senhor. Quero perguntar para você, será que você nesses dias como líder, eu estou falando aqui de coisas que eu vejo, porque eu pego o relatório e vejo. Então uma coisa que eu constatei claramente, e tem sido assim no último ano, as nossas células não têm data de multiplicação. Você já percebeu isso? Ou seja, nós começamos uma célula e vamos ver o que vai dar. O que importa é eu fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que a célula se multiplique, a vontade de Deus é que eu esteja aqui apenas. Irmão, é fato, multiplicação vai ser uma consequência. Multiplicação não é o alvo.
Multiplicação é uma consequência. Mas se você, como líder, não tiver encargo por isso, as coisas jamais vão acontecer. E a consequência é que você vai chegar lá na frente, você não verá o fruto do seu trabalho. E a promessa do Senhor é que eles trabalharão e não se fadigarão. Agora, quantos líderes têm trabalhado e têm se fadigado? Quantos líderes têm feito e se sentido cansado? Por quê? Porque falta estrategicamente planejamento, foco, pensar nas coisas do alto. Irmão, no dia em que a sua preocupação for nas coisas do alto, quero dizer para você, Deus vai fazer tudo por você. Eu tenho percebido que eu tenho começado a desfrutar disso. Tenho começado a desfrutar disso. Recentemente agora, ontem na verdade, o pastor Wilson, ele havia, em uma das nossas reuniões, falado que tinha um carro, que era da nora dele, e o que faltava para pagar, ela já tinha pagado 1 ou 2 anos, se eu não me engano, era exatamente o valor do carro mais um pouco abaixo. E ele perguntou se tinha algum pastor lá que queria o carro. Eu pensei comigo, eu quero, mas você está doido, vou pegar um carro desse, eu não tenho condição disso não, é melhor ficar aqui sossegado. Aí um pastor, amigo meu, cutucou e falou assim, Renato, levanta a mão. Eu falei, não, deixa para lá. Aí pegou minha mão e levantou assim, eu fiquei com a mão levantada. E aí o pastor falou, tinha outros 2 pastores que queriam um carro. Aí o pastor Wilson olhou para mim e falou assim, Renato, eu quero que esse carro fique com você. Eu falei, deve ser, sei lá, acho que essas coisas. E até ontem eu não cria não, para ser sincero para os irmãos. Então por isso que eu não falei nada, nem gerei expectativa, porque eu sou ansioso, se eu ficar gerando expectativa nas coisas, aí pronto, o negócio fica feio. E aí deixei para lá, não falei mais nada, só fui ver para vender o meu carro, porque realmente eu precisava de um carro um pouco mais novo. Meu carro não me dá problema, mas que às vezes eu tenho reunião, então eu precisava de um carro um pouco mais confortável, com um ar-condicionado, para eu não chegar nas reuniões suando que nem um camelo, né? Se é que camelo sou. Irmãos, ontem, pastor Wilson, estou falando com ele, ô Renato, já pegou seu carro? Eu falei, carro? É o seu carro. Eu falei, não, peguei ainda não. Posso pegar quando? Ele falou, vai lá amanhã. Eu fui lá, irmão, vou dizer para você, eu não tinha visto o carro, eu nem tinha entrado, eu apenas confiei, pastor Wilson é homem de Deus, não vai me dar problema. Irmão, mas na hora que eu sentei no carro, vou falar para você, eu falei, eita Deus. Irmão, a Giovana estava comigo, eu falei, pai, meu Deus, olha esse carro aqui, olha. Eu falei, quase que eu me junto a ela. Irmão, vou dizer para você, os irmãos já ouviram eu falar isso, e eu falo sem nenhum tipo de elucidação aqui, ou de propaganda enganosa. Deus sabe, não tinha pretensão de ter um carro desse, não tinha. Não planejei isso, não me esforcei para isso, não me esforcei. A única coisa que eu me organizei foi para vender o meu carro, para poder dar entrada em outro, de repente ficar aí uns 6 meses pagando, de repente um Uno mesmo. Irmão, Deus me deu uma Meriva. Tô chique agora, rapaz. Deus sabe. Tem as parcelinhas aí para acertar, mas em nome do Senhor Jesus eu vou pagar tudo antes. Sabe, Deus sabe. Não tinha pretensão, irmãos, diante de Deus. Mas o Senhor sabe que meu foco está nas coisas dele. Eu estava querendo um carro, Deus fez além.
Deus fez além até do que eu mereço, porque eu não mereço nada. Então sabe, querido, pense nas coisas do alto, que o Senhor vai prosperar você, pode ter certeza. E outra, sinceramente, sem muita empolgação, a prosperidade virá sobre a sua vida. Então sabe, quando o Senhor diz a respeito dessas coisas, o Senhor está nos alertando para não sermos consumidos pelos nossos próprios interesses. Então veja bem, a palavra do Senhor diz que a pregação de Noé, ela se perdeu. Por quê? Porque as pessoas estavam interessadas em suas próprias vidas. A Bíblia diz que Noé pregou por 120 anos, mas o que a Bíblia destaca? Que as pessoas faziam? Comiam, bebiam, davam-se em casamento. Estavam pecando? Não. Estavam comendo, bebendo e se dando em casamento. Agora eu te pergunto, que mal tem isso? O único mal é quando tiramos o foco das coisas de Deus e deixamos de entrar na arca da salvação para desfrutar das grandezas do Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, em nome do Senhor Jesus, nós não vamos perder o tempo da oportunidade. O outro risco também que nós temos é que nós podemos, às vezes, nos ocupar tanto com outras coisas, às vezes até mesmo dentro da igreja, em atividades dentro da igreja, que podemos perder o foco em buscar o Senhor. Às vezes nos preocupamos somente com o dia da reunião da célula, de fazer a célula, da comunhão, do evento ponte, não sei o que. Esquecemos de coisas mais importantes, que é o nosso relacionamento com Deus. Olha para o teu irmão e fala para o seu irmão: irmão, você tem se relacionado com Deus? Então a Bíblia diz lá: assim será. Como naqueles dias as pessoas estão comprando, vendendo, comendo, casando-se, se preocupando com coisas boas. Fala para o seu irmão: irmão, não se preocupe com coisas boas, porque elas hão de acontecer na sua vida. O Célio se programou para ter um tempo de descanso com a família, lá na praia. E é óbvio que eu não vou deixar ele em paz, eu fui aparecer lá também. E estava eu e ele, ele e o Fábio, a gente caminhando na hora da praia, e o Célio falou para mim: ô pastor, que bom que você chegar, porque é ruim demais estar aqui sozinho. Às vezes eu pensava que esse era um pensamento só meu, mas conversando com os irmãos, com os discipuladores principalmente ali, conversando com eles, esse é o sentimento de todos nós. Chato demais, uma vez que você está envolvido nas coisas de Deus, até tirar férias se não tem um irmão lá com você, fica sem graça, porque vai chegar uma hora que vai acabar. Irmão, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe estar em outro lugar. Quem já desfrutou da glória de Deus não consegue se perder em outra coisa. Vou dizer para você, por mais que seja empolgante 1 ou 2 dias, depois do terceiro já cansou. Mas aí quando chega uma labareda ali junto com você, o negócio começa a ficar bom. Porque você pensa nas coisas do alto. Então sabe, nós precisamos nos desafiar nesses dias a pensar nas coisas do alto. Segunda coisa, o Senhor está nos alertando para não perdermos o tempo da oportunidade. Então a palavra do Senhor diz lá no livro de Lucas, no capítulo 14, no verso 16 em diante, fala sobre a festa. E a Bíblia diz que houve uma festa, mas só que os convidados não compareceram. E aí o Senhor manda lá procurar esses convidados para saber o porquê que eles não compareceram à festa. E aí o primeiro convidado, ele se excusou porque estava preocupado com o negócio imobiliário. Olha só o que ele disse: comprei um campo e preciso vendê-lo, rogo-te que me tenhas por excusado.
Ou seja, Senhor, estou num negócio novo aqui, o Senhor sabe, emprego novo, né? Fazia tanto tempo que eu não trabalhava, as coisas andando, então, desculpa, eu não vou poder ir na festa, eu não vou poder ir no culto de celebração, eu não vou poder me empenhar tanto na célula. Pastor, me desculpa aí, discipulador, desculpa aí, mas não dá para eu me empenhar mais como antes, porque agora, você sabe, eu estou no empreendimento imobiliário, as coisas estão dando certo para mim, as coisas estão andando, glória a Deus, amém? Mas eu não vou poder me empenhar tanto na célula. O segundo convidado, a palavra do Senhor diz que ele negociava gado. Então disse ao servo: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. Ou seja, rapaz, eu comprei as vaquinhas agora, comprei 5 vaquinhas, a mimosa, a formosa, a graciosa, a pedrosa e a não sei o quê. Então, pastor, desculpa, eu não vou poder me envolver tanto nas coisas, porque você sabe, vaquinha, precisa dar leite para ela. Você vê, eu nem coloquei o nome da última ainda, ó. Então, desculpa, Senhor, eu não vou poder estar na festa. O terceiro e o último convidado, ele disse: Senhor, me desculpa, mas eu casei agora. Cadê o Fernando? Jaqueline. Então, eu casei agora, Senhor, desculpa, mas é assim, o Senhor sabe, acabei de casar, lua de mel. Oh Deus, afinal, 2 anos de corte é doído, né? Se tirar o cavalo da lama. Então, Senhor, desculpa aí, não vai dar para eu me empenhar tanto na ação, você sabe. Pastor, você até pregou, o primeiro ano é ano de aprendizado, eu preciso aprender. Então, diante disso eu quero fazer uma afirmação ousada. Aquele que prioriza a sua família, ao invés do Senhor, amaldiçoa a sua família. Pastor, que exagero. Então vamos meditar um pouco na palavra de Deus. A palavra do Senhor fala a respeito de um rei chamado Ezequias. Ezequias era um homem de Deus até que um dia se é decretada a morte dele. Ele ora ao Senhor, pede mais 15 anos. O Senhor concede a ele 15 anos. Mas nesses 15 anos, ele dedica esses 15 anos exclusivamente a negócios próprios. Então, a ver joias, a pesquisar os tesouros ali. Então ele vai empreender algumas coisas. Por quê? Pelo amor de Deus, tem mais 15 anos. Só 15 anos, então eu preciso gastar esses 15 anos em alguma coisa útil. Então vou trabalhar um pouco aqui. Vou ver os negócios, vou fazer aliança. E Ezequias morre. Depois que Ezequias morre, Ezequias tem um filho chamado Manassés. E Manassés foi um dos piores reis que Israel já teve. Cruel, distante do Senhor. Por quê? Porque ele tinha referência. Porque o pai, nos últimos 15 anos de vida, ou seja, tem que viver cada dia como se fosse o último. Então, uma vez que eu tenho que viver cada dia como se fosse o último, eu tenho que gastar esses dias em coisas úteis. Então, o que eu vou fazer? Vamos trabalhar, pai, vamos juntar dinheiro. E o filho, ele cresceu vendo isso. Eu quero perguntar para você, como líder, o que é que seu filho tem visto? É um pai que se preocupa, uma mãe que se preocupa com as coisas do Senhor? Ou é um pai e uma mãe ausente? Esses dias, eu tenho mania de orar na sala da minha casa, com a luz apagada e cara no pó. Então eu desligo tudo lá e vou orar no chão.
Ali é o meu deleite. Teve um dia que estou lá orando, daqui a pouco eu vejo um vulto. Eu olho, rapaz, demônio do inferno. Falei, mas está repreendido. Eu continuei orando. E daqui a pouco tropeça no meu pé. Eu falo, capeta do inferno. Quando eu olho minha filha com o cabelo desse tamanho, papai, eu estava orando também. Então assim, qual que é a referência que você está dando para os seus filhos? Essa semana, uma pessoa não nos procurou, mas ia nos procurar. Nós soubemos do que aconteceu por outro irmão, mas para comunicar o porquê que o filho não ia mais liderar célula, porque ele tinha que se trabalhar, e isso era mais importante que liderar a célula. Então, irmão, presta atenção no que você prioriza, porque o que você prioriza vai determinar maldição ou bênção sobre a sua casa. Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, o que você tem priorizado? Quero fazer ainda outra afirmação, você não pode dizer que ama o Senhor se Ele não faz parte do seu planejamento. Eu sei que muitos negócios de dizer, Senhor, eu amo, eu te amo mais que a mim. Mas não tem nada do Senhor que faz parte do seu planejamento, que faz é se der. Então se der, eu vou na oração, se der, eu vou para a célula, se der, eu faço tal coisa, se der, eu faço isso, faço aquilo. Sabe, irmão, se quisermos ter êxito, o Senhor precisa fazer parte do nosso planejamento, e isso determina se o amamos ou não. E sobre esses servos que foram convidados à festa e negligenciaram, a palavra do Senhor diz no livro de Lucas, no capítulo 14, no verso 24, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados e não vieram para a minha ceia, provará dela. Ou seja, uma vez que você priorizou qualquer outra coisa, você não vai desfrutar do banquete que eu tenho preparado. Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, você quer o banquete do Senhor? E aí talvez a palavra do Senhor diz, talvez alguns cheguem e falem assim, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, Senhor, em teu nome nós lideramos célula, Senhor, em teu nome fiz anjo da guarda, eu fui anjo da guarda, em teu nome, Senhor, eu fui para o impacto, expulsei demônio. Aí você fala, oh, que bênção, rapaz, é verdade, é uma glória a Deus. Mas eu quero dizer para você, não te conheço. Irmão, se eu e você morrermos agora, esse dia está diante de nós. Eu quero te perguntar para você, se você morrer hoje, você é conhecido do Senhor, o que você vai ouvir dele? Ô filho, que bom que você está aqui. Eu falo, desculpa, pai, quem é você mesmo? Eu sou ciclano, Senhor, ciclano, desculpa, eu não te conheço, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmão, às vezes nós achamos que nós como líderes estamos distantes disso. Esses dias eu estava percebendo alguns líderes aqui da igreja mesmo, a palavra é ministrada, ele fica no lugar dele. Fico pensando o que ele quer mostrar, é fortaleza? Das duas coisas você vai mostrar, ou que você é forte, que você não tem problema, ou que a palavra de Deus não penetra no seu coração. Vou dizer para você, querido, as pessoas priorizam caminhar com outros que são fortes diante do problema,
quebrantados diante do Senhor. Mas infelizmente, muitos de nós somos fracos às vezes diante dos problemas, das adversidades. Mas queremos nos mostrar fortes diante do Senhor. Aquele que é conhecido por Deus, ele é fraco diante do Senhor. Veja todos os homens de Deus. Jeremias, o Senhor chama ele e fala: Senhor, pelo amor de Deus, não dá, Deus, eu sou apenas uma criança. Ele fala: não digas que você é apenas uma criança, porque eu já te separei, rapaz. Ou seja, estou nem aí, você é criança, eu te escolhi. Terceira coisa, o Senhor está nos alertando para não ficarmos de fora. Mateus capítulo 25, verso 1 e 13. A palavra do Senhor fala sobre a parábola das virgens. A Bíblia diz que haviam 5 sábias e 5 nécias. E essas virgens apontam para a totalidade da igreja, ou seja, todos os crentes. E fala da responsabilidade dessas virgens de se apresentarem diante do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que as nécias não puderam entrar, simplesmente porque não tinham azeite. Eu quero perguntar para você: você tem azeite hoje diante do Senhor? Quando chegar o dia das bodas, o Senhor vai te conhecer. Sabe, irmão, eu queria que você ficasse de pé. Então veja bem, que mal tem você se dedicar à sua família? Nenhum, pelo contrário, a palavra do Senhor diz que você deve fazer isso. E eu e você podemos ser exitosos em tudo aqui, talvez até ministerialmente, mas se chegarmos diante do Senhor e não apresentarmos a nossa família, nossa esposa, não teremos êxito diante do Senhor. O crescimento, ele tem que alcançar todas as coisas, todas as áreas da nossa vida. Como eu disse, alguns irmãos já ouviram isso que eu ministrei, outros ainda não, talvez metade aqui ainda não ouviu. Mas sabe, eu quero falar sobre fatores de crescimento hoje. Crescimento para quê? Porque queremos ver a obra que estamos envolvidos crescer. Eu quero ver a nossa igreja, irmãos, nesse semestre crescer como nunca antes. Quero ver a sua célula lotada. Eu creio que nós vamos chegar no final desse semestre e vamos apresentar ao Senhor uma colheita grandiosa para o Senhor. Sabe, eu creio que você, nesse percurso, você vai formar líderes em treinamento. Eu creio que anjos da guarda serão treinados, novos. Você que é anjo da guarda, você no próximo encontro de líderes, você não estará aqui sozinho, você vai estar aqui com outro irmão, que você o consolidou, que agora ele está dando continuidade ao seu chamado profético. Eu creio que você como líder, no próximo encontro, você não vai estar aqui, mas você vai estar aqui com outros, que você mesmo formou, e você vai poder ver essas pessoas participando desse encontro de líderes aqui. Eu creio que no final do semestre nós vamos chegar diante do Senhor com uma colheita poderosa, como nunca tivemos antes. Mas sabe, isso jamais vai acontecer se eu e você não abrirmos mão desse zelo pelas coisas boas. O homem pecou não foi porque comeu a árvore do conhecimento do mal, mas a árvore ela era do conhecimento do bem também, ou seja, ele passou a conhecer coisas boas. Ele passou a discernir coisas boas. Mas essas coisas boas ainda não o impediu de não cumprir o
propósito profético de Deus sobre a vida desse homem. Então veja bem, presta atenção no que eu estou te dizendo, irmão. Não estou dizendo que você vai ser um alienado. Eu sempre me observo, né? Eu estava... Ano passado nós fomos com os jovens lá para a conferência dos nazireus. Daqui a pouco todo mundo pulando lá na piscina de camiseta. Eu sem camiseta. Falei, rapaz, eu não posso ficar aqui. Todo mundo com camiseta e eu sem camiseta. Eu estou carnal demais. Às vezes nós pendemos ir até para outro extremo do exagero, de ser até legalista. Eu estou falando isso para você. Estou falando que você não vai trabalhar. Não é isso não, irmão. Pelo contrário. Isso é pré-requisito na obra de Deus. Deus não chama desocupado não. Deus chama aqueles que trabalham. Quando eu comecei a liderar a célula, eu trabalhava lá no Tatuapé. Eu demorava 3 horas para ir, 3 horas para voltar às vezes. Ficava um trânsito daqueles, que não tinha essa facilidade que tem hoje. Então era 2 horas de Jabaquara e mais 1 hora até o Tatuapé. Mas alguns irmãos aqui, que são discipuladores, ainda lembram. Ficava até 2 horas da manhã lá no discipulado. Não abria mão do discipulado. Por quê? Porque é o discipulado que vai dar o rumo para a igreja, para a célula. Irmãos, Deus sabe que tinha dia eu ia dormir 2 horas da manhã, acordava às 4, acordava moído, mas com prazer. Por quê? Porque estava desfrutando o melhor de Deus. Deus sabe, irmão, eu gosto de uma piscina, eu gosto de comer churrasco, eu gosto de divertir com os irmãos. Agora sou meio caipira assim. Nós não podemos, diante da obra que temos diante de nós, nos perder nas coisas boas. Elas são boas sim, mas existe algo que é muito melhor e maior que elas, que é o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Talvez eu sei que alguns dos irmãos tenham constrangimento às vezes chorar, né, no meio dos irmãos, porque eu mesmo lembro que quando eu era bem maturo no começo da minha liderança, eu falava, não, se eu chorar que os irmãos vão achar que eu tenho pecado na minha vida, eles não vão querer mais se submeter à minha liderança. Talvez você tenha até esse constrangimento, mas nós estamos aqui diante de líderes que têm as mesmas dificuldades, que têm os mesmos desafios. Então esse é o momento de você se lançar diante do Senhor, de você se renovar. Você falar, Senhor, se tem um zelo que eu quero que me consuma, é o mesmo zelo que consumiu o Senhor, que é o zelo pela tua obra, que é o zelo pela obra de Deus. É isso que deve nos consumir. Então eu queria convidar você nessa hora a responder ao Senhor. Se quiser sair do seu lugar, se quiser ajoelhar, se o Senhor não tem falado com você, então talvez na próxima palavra Ele fale, mas se o Senhor falou com você, esse é o momento de você responder ao Senhor, e você se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero estar nesses dias 100% para o Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor nesse dia e meio, essas ministrações. Fala, Senhor, eu estou aqui, não quero estar preocupado com outra coisa, não quero estar preocupado com qualquer outra situação. Mas se quebrante, chora, irmão. Sabe, às vezes líderes ficam tão secos, não há lágrimas mais, não há quebrantamento. Se coloca diante do Senhor. O Senhor, me ajuda. Senhor, enche o meu coração, enche-me da tua palavra. Senhor, erga a sua voz, erga as suas mãos, sabe, se jogue diante do Senhor.